tarde. Queria agradecer, em nome da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, à área Alto Minho e à Câmara Municipal de Ponte de Lima por esta oportunidade para virmos ao território dar a conhecer os principais pressupostos presentes no acordo de parceria e também nos programas operacionais que já foram submetidos à Comissão Europeia para o período 2014-2020 na área da eficiência energética, de uma forma mais lata, na área da energia, de uma forma mais focada, se assim se pode dizer, na área da eficiência energética. Gostaria de iniciar a minha apresentação com o enquadramento mais global da política de coesão para o período 2014-2020. Esta política encontra-se alicerçada numa estratégia, que é a Estratégia Europa 2020, a qual assenta num lema de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, sendo que a política de coesão para esse período encontra-se alicerçada num menu de objetivos temáticos que se encaixam nesses três tipos de crescimentos, assim se pode dizer. No crescimento inteligente temos as vertentes de investigação e inovação, o apoio a tecnologias de informação e comunicação, seja ao nível das redes, seja ao nível da capacitação de empresas e administração pública, e também o crescimento inteligente entronca principalmente também na competitividade das pequenas e médias empresas, que constitui um objetivo fulcral na Estratégia Nacional para o próximo período de programação. O crescimento sustentável alicerça-se em 4 objetivos temáticos presentes na regulamentação comunitária, em que, e é aquilo que nos vai ocupar mais tempo durante a apresentação, ou aquilo que é central para a apresentação, é o objetivo temático relativo à transição para uma economia assente no baixo carbono. Adicionalmente, temos também um objetivo associado à gestão e prevenção de riscos, à proteção do ambiente e eficiência na utilização dos recursos e também à mobilidade sustentável e à remoção dos estrangulamentos na rede. Por último, na ordem da apresentação, mas assumindo também uma importância, pelo menos paralela à dos outros 2 tipos de crescimento, se assim se pode dizer, temos também o crescimento inclusivo, no qual vamos devotar a atenção ao emprego e apoio à mobilidade laboral, à inclusão social e combate à pobreza, ao capital humano de uma forma lata, desde a aprendizagem inicial, a aprendizagem ao longo da vida, o sistema de ensino dito mais normal, e o reforço também, e por último, o reforço da capacidade institucional e da administração pública. Ora, no próximo período de programação nós vamos manter uma cobertura geográfica em Portugal muito idêntica àquela que temos no período atual. Ou seja, o FEDER e o Fundo Social Europeu vão ser aplicados em 3 categorias de regiões. Regiões menos desenvolvidas, em que o PIB per capita é inferior a 75% da média da União Europeia, no qual encontramos a região norte, a região do centro, o Alentejo e a região autónoma dos Açores. Uma região em transição, que é o Algarve, cujo PIB encontra-se entre os 75% e os 90% da média europeia, e 2 regiões consideradas mais desenvolvidas por terem o PIB per capita superior a 90%, em que se encontram Lisboa e a região autónoma da Madeira. Por outro lado, e adicionalmente ao que aqui está, existe um terceiro fundo, que é o Fundo de Coesão, que é alocado nacionalmente, ou seja, não tem este espartilho das categorias de região e para o qual Portugal também é elegível. A regulamentação comunitária para o próximo período de programação exige aos Estados-membros uma alocação ou uma concentração de recursos económicos, dos recursos financeiros transferidos pela Comissão Europeia em determinadas áreas de investimento. No caso do FEDER, que é aquilo que nos preocupa, e nós tentamos guiar a apresentação no sentido de chegar à eficiência energética e energias renováveis, as principais condicionantes à programação financeira desse fundo consistem na imperiosa obrigatoriedade de garantir que nas regiões menos desenvolvidas 50% do financiamento é dado aos primeiros 4 objetivos temáticos, ou seja, inovação, investigação e desenvolvimento, novas tecnologias de informação e comunicação, competitividade das PME e eficiência energética e energias renováveis, sendo que desses 50%, pelo menos 12% terão que ser avocados à eficiência energética e energias renováveis.
No caso das regiões mais desenvolvidas ou das regiões em transição, já estamos a falar da obrigatoriedade de programar 80% do FEDER avocado a essas regiões, naqueles 4 objetivos que eu vos falei, sendo que 20% desse fundo tem que ser obrigatoriamente avocado à eficiência energética e às energias renováveis. A Comissão Europeia, apesar de estar ali no fundo do slide, a Comissão Europeia assenta a tónica também do financiamento do próximo período de programação com base em instrumentos financeiros, ou seja, instrumentos de natureza reembolsável, permitindo alavancar mais fundo e, de certo ponto de vista, alargar o âmbito dos apoios que podem ser dados. Por outro lado, existe também uma tentativa de reforçar a simplificação dos pagamentos no próximo período de programação. Continuarão a ser elegíveis o reembolso normal dos custos, ou seja, basicamente estamos perante apoios de origem reembolsável ou não reembolsável, mas que têm por base o reembolso do pagamento quase que contra fatura, sendo também possível tabelas normalizadas de custos unitários, a possibilidade de pagamentos simplificados a montantes fixos até 100 mil euros e a utilização de uma taxa fixa de apoio por tipologia de custos, ou seja, dependendo do tipo de despesa que estamos a fazer, é dado um determinado tipo de apoio. Estas modalidades estão previstas porque existem, em paralelo com o reforço das intervenções apoiadas através de instrumentos financeiros, existe uma tendência a nível europeu para reforçar a utilização dos custos simplificados e também é alargada a possibilidade de utilizarmos custos indiretos, ou seja, termos tabelas de custos, temos tipos de despesa, tipos de despesa que são pagos a partir de custos calculados noutras áreas de política, em que de facto é possível fazer esse tipo de pagamentos desse modo. Agora passamos, neste quadro, depois de dar um enquadramento, tentar dar de forma simplificada o enquadramento europeu, o enquadramento regulamentar para o próximo período de programação, vamos ver quais é que foram as opções nacionais em matéria de programação do Portugal 2020. O Portugal 2020 vai se estruturar em 4 domínios de intervenção, um alicerçado na competitividade e internacionalização, outro alicerçado na inclusão social e emprego, outro no capital humano e, por último, um domínio temático ligado à sustentabilidade e eficiência de recursos. Neste domínio, o que se pretende é criar um modelo de desenvolvimento sustentável para o país, em que se integra não só a utilização da eficiência dos recursos, com a proteção do ambiente e a prevenção e gestão de riscos e o combate às alterações climáticas. No domínio da sustentabilidade e eficiência de recursos, Portugal assumiu, no âmbito também da estratégia Europa 2020, um conjunto de metas às quais está comunitariamente obrigado a atingir. Desde metas no âmbito das emissões de gases de efeito de estufa, à integração de renováveis no consumo de energia final e, igualmente, também no âmbito da eficiência energética, em que a nossa meta em 2020 é de atingir uma percentagem de poupança de 20%, sendo que em 2012, face ao consumo base, tínhamos uma poupança de 24,6%. Isso não significa que já tenhamos atingido a meta, significa que, mantendo as condições, mantendo o mesmo nível de esforço, conseguiríamos atingir a meta em 2020. Porque isto tem por base um cenário crescente de consumo, pelo que se não fizéssemos nada, consumo maior em 2020 significaria automaticamente que a percentagem de ganho ou de poupança seria inferior. O domínio da sustentabilidade e eficiência de recursos, se puder, recuperando um pouco o que já dissemos antes, vai estar alicerçado em 3 dos 4 objetivos temáticos os quais eram classificados como os objetivos temáticos do crescimento sustentável, ou seja, teremos a transição para uma economia de baixo carbono, a adaptação às alterações climáticas e a gestão de risco e a preservação e proteção do ambiente, como os 3 objetivos temáticos nos quais o domínio da sustentabilidade vai ser alicerçado, por uma questão de orientação dos investimentos, o setor dos transportes
não está considerado no domínio temático da sustentabilidade, mas sim no domínio temático da competitividade e internacionalização. Este domínio temático vai ser prosseguido através de um PO temático direcionado apenas para esta matéria, que é o PO temático da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, conforme já tinha sido referido anteriormente, e vai ser também prosseguido, a sua agenda temática vai ser prosseguida também nos POs regionais, quer do continente, quer das regiões autónomas, sendo que as regiões autónomas, de uma forma mais lata, construíram os seus POs com base nas respectivas prioridades definidas pelos governos regionais. Ora, relativamente ao apoio à economia de baixo carbono, no âmbito do domínio da sustentabilidade, existia a possibilidade de apoiarmos um conjunto de prioridades de investimento. Ou seja, conforme vos disse anteriormente, relativamente aos objetivos temáticos, em que de facto havia um menu comunitário, no caso das prioridades de investimento acontece a mesmíssima coisa, ou seja, cada objetivo temático tem associado várias prioridades de investimento e essas prioridades de investimento também são listadas nos regulamentos e os Estados-membros são obrigados a escolher prioridades de investimentos, as quais vão estruturar os seus programas, o seu plano de ação. No caso nacional, as prioridades que foram escolhidas para serem apoiadas no domínio da sustentabilidade foram a promoção da produção e distribuição de energias renováveis, a promoção de eficiência energética nas empresas, a promoção de eficiência energética na administração pública e também no setor da habitação, o desenvolvimento e implementação de redes inteligentes ao nível da baixa e da média tensão e, igualmente, a promoção de estratégias de baixo teor de carbono e a promoção da mobilidade urbana sustentável. É óbvio que esta leitura, feita desta maneira, voltando um pouco atrás, a leitura feita desta maneira não permite perceber qual é que é, se assim se pode dizer, a imputação a cada um dos POs que é feita destas prioridades de investimento. Ou seja, foram escolhidas 5 prioridades de investimento, o investimento no âmbito deste objetivo temático está concentrado nestas 5 prioridades de investimento, o que não significa que todos os POs que vêm cá atrás vão prosseguir estas 5 prioridades de investimento. Ora, neste sentido, a prioridade de investimento 4.1, associada à promoção da produção de energias de fonte renovável, vai ser prosseguida no programa operacional temático, ou seja, no programa operacional no POCUR, vai ser financiada por fundo de coesão, ou seja, não tem o espartilho associado às categorias de regiões, e tem como objetivo específico diversificar as fontes de abastecimento, garantindo não só o aproveitamento dos recursos endógenos, como também apoiando o esforço de redução da dependência energética do país, que se encontra historicamente a um nível elevado. O que se pretende apoiar nesta prioridade de investimentos são basicamente projetos piloto referentes ao desenvolvimento de novas tecnologias ou de tecnologias que ainda não estejam tão disseminadas no território nacional, como é o caso, por exemplo, da microgeração ou da biomassa para efeitos térmicos. No caso da eficiência energética nas empresas, e por lá Estado e Programa Operacional Temático, mas esta prioridade de investimento vai ser apenas prosseguida nos programas operacionais regionais. Não vai haver apoio a esta prioridade no Programa Operacional Temático, ou seja, vai ser em cada região que esta prioridade de investimento vai ser prosseguida e vai ser financiada por FEDER. O objetivo específico, como não poderia deixar de ser, é o aumento da eficiência energética no setor empresarial, sendo que existe o compromisso nacional de que os projetos a apoiar referem-se exclusivamente a projetos associados ao processo produtivo das empresas, ou seja, não podem ser projetos de eficiência energética que estejam desfasados da atividade da empresa, sendo também possível o apoio a tecnologias de produção de energia de base renovável para autoconsumo.
A prioridade de investimento 4.3 é aquela que, de um certo ponto de vista, tem um maior casamento, tem um maior casamento entre o Programa Operacional Automático e os Programas Operacionais Regionais. As fronteiras que foram sendo encontradas entre estes tipos de POs foram as seguintes. No caso da administração pública, a eficiência energética na administração central de Estado vai ser prosseguida no Programa Operacional Automático, com o apoio do Fundo de Coesão, sendo que o objetivo específico é o aumento da eficiência energética nas infraestruturas da Administração Central do Estado, e as tipologias de ação estão muito ligadas à prossecução do programa ECOAP, pelo qual são definidas algumas modalidades de apoio, como são, maioritariamente, os contratos de gestão de eficiência energética com base no modelo das empresas de serviços energéticos, ou o modelo ESCO, em que se pretende apoiar a redução do consumo de energia em edifícios com consumos relevantes, ou seja, não é para edifícios com poucos consumos de energia, estamos a falar de grandes consumidores de energia no setor na Administração Central do Estado, sendo também possível, sem a figura dos contratos de gestão de eficiência energética ou contratos de performance, sendo também possível estabelecer planos de ação de eficiência energética para apoiar aqueles edifícios públicos, aquelas infraestruturas públicas que, tendo um consumo de energia mais baixo, têm um potencial de poupança ainda relevante. No caso dos POs regionais, ainda no âmbito dos apoios à eficiência energética na administração pública, a administração pública local vai ser o âmago do apoio dos programas operacionais regionais. Mais uma vez, nestes objetivos específicos da eficiência energética não existe uma grande criatividade, se assim se pode dizer, ou seja, os objetivos são basicamente o aumento da eficiência energética. Depois, sendo que o alvo vai-se alterando à medida da prioridade de investimento e do setor-alvo dessas medidas. Neste caso concreto, as ações que estão planeadas referem-se a auditorias energéticas e apoio à elaboração de planos de racionalização dos consumos de energia, que são feitos poderão ser feitos a nível municipal. O apoio à implementação de medidas ativas ou de medidas passivas, ou seja, intervenção no envolvimento dos edifícios, como sejam os isolamentos, ou a integração de água quente sodar no edificado público. Apoio à eficiência energética na iluminação pública, que é algo que é central para muitos dos municípios em Portugal. E também uma vertente de boas práticas de aprendizagem, um pouco na linha daquilo que a professora Teresa Ponciano apresentou, do ponto de vista da capacitação, aqui não tanto das pessoas que trabalham no setor ou que podem trabalhar em setores associados, mas aqui mais uma capacitação institucional e uma sensibilização para a temática da eficiência energética, para a importância que esta mesma temática tem e, ao mesmo tempo, para criarmos aqui uma certa onda de apoios à eficiência energética. Ao nível ainda da prioridade de investimento 4.3, como vos disse inicialmente, a prioridade de investimento 4.3 tem uma vertente de apoio ao edificado público, mas também de apoio à eficiência energética na habitação. A habitação, o aumento da eficiência energética no setor habitacional, lato sensu, ou seja, que não habitação social, vamos definir pela negativa, está previsto no Programa Operacional Automático, sendo apoiado pelo Fundo de Coesão. O que se pretende, principalmente, é apoiar não só a promoção de sistemas passivos, isolamentos, sombreamentos e coisas que têm investimentos dessa ordem, mas também a utilização de equipamentos mais eficientes. E, nesse âmbito, estão planeados alguns investimentos associados, algumas medidas do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, o PNAE, como a iluminação eficiente, a janela eficiente, o isolamento eficiente e outros que tais. No caso dos programas operacionais regionais, o que assistimos é também à promoção da eficiência energética no setor habitacional, mas aqui diretamente focada à habitação social, sendo que a tipologia de ações é a mesma. No âmbito da prioridade de investimento
44, que é o número dela, vamos promover o investimento em sistemas de distribuição inteligente que operem em média e baixa tensão, de modo a que se possa dotar os consumidores de informação relevante sobre os seus consumos, contribuindo desta forma para uma alteração comportamental, sendo que o que se pretende apoiar são estudos prévios aos investimentos nessas novas redes e nos contadores e o investimento depois direto nesses contadores e na rede que os suporta. No que se refere às estratégias de baixo teor de carbono e à mobilidade urbana, o Programa Operacional Automático, ou seja, o Fundo de Coesão, vai apoiar medidas de eficiência energética no transporte coletivo de passageiros. São as medidas previstas no âmbito do PNAE, têm que ver basicamente com postos de enchimento de gás natural para os transportes públicos, a conversão de veículos das companhias de transporte público para a utilização de outras fontes de combustível, nomeadamente para o gás natural, e medidas de gestão de frotas e outras que tais. Ainda no âmbito do Programa Operacional Automático, está prevista a promoção da utilização dos transportes dos carros elétricos, basicamente, é o que está previsto, sendo que o que se pretende é fazer o melhoramento dos postos de carregamento elétricos, assim como do seu sistema de informação e de gestão. Por último, nos programas operacionais regionais, pretende-se estimular iniciativas para a economia de baixo carbono, nomeadamente através da melhoria dos sistemas de mobilidade urbana multimodal, sendo que, a nível das tipologias de ações, o que se pretende apoiar são a promoção dos planos de mobilidade, nomeadamente à escala subregional, ou seja, à escala das CIM, que potenciem o incremento na utilização do transporte público, que potenciem igualmente o reforço da integração modal e tarifária e que reordenem, do ponto de vista logístico, os fluxos de trânsito, de modo a que haja uma menor saturação dos centros urbanos. E queria agradecer a vossa atenção. Dr. Rui Inácio, muito obrigado.